no novo ano com perspectivas bastante sombrias sobre o meu país, né? Temos recebido sinais inquietantes sobre o nosso futuro. Mas sobre isso falaremos mais adiante. O importante é que estou vivo e desejo, na medida do possível, um bom ano a todos os meus compatriotas, a todos os angolanos. David Boy, e assim, o que aconteceu de tão extraordinário na sua vida? Bom dia, Carlos. Bom dia, Graça. Bom dia aos ouvintes. E feliz ano novo. Não aconteceu nada de especial, cara. É mais viver a cada dia, não é? Okay. E desejar, obviamente, que esse ano as coisas corram bem para o país, e, embora as dúvidas e os receios, não é? Mas é isso, acho que são mais dias e vamos continuar enquanto nos permitirem e evitarmos as ruas do Patriota, por acaso vivo lá, não é? Evaristo Melaza, bom dia, bom ano, pelo menos alguma coisa aconteceu, estás com o casaco Oliver Ngoma, pelo menos alguma melhoria na sua vida? Não é apenas o casaco que mudou, né? Que mudou, o rosto também, pelo menos alguma coisa extraordinária aconteceu na sua vida. Está no velho folha, rapaz. Tens razões de sobra para festejar. Um casaco novo, rosto fresquinho. O que aconteceu extraordinário na tua vida, Moleza? Bom dia. E bom ano. Acorde quem tomou um banho de recivilização, pá. Ter andado aí eu pelo menos estou a ver-te com um eco. Acho que há retorno da tua parte, Moleza. Não consigo ouvir bem, Graça. Eu ouço, mas com um eco, com retorno. Com eco? Sim. Bem, e os outros também? Teixeira, também me ouves com eco? Não, eu ouço bem. Então problema do Graça, seguramente. Está melhor agora, né? Parece-me. Está melhor. Ou não? Graça continua a vir com eco. Está bem, continua, mas vamos. Então, não sou o único visado. Não aconteceu nada de especial, Teixeira, com exceção de frio, e desde logo, bom ano aos companheiros. Espero que seja mesmo bom, apesar de eu perdi as palas do boio, mas apesar de começarmos já mal, não é? Uma série de eventos que sugerem que 2024 provavelmente não há de ser nada de especial, comparativamente ao ano do qual acabamos de sair, mas pronto, a esperança é a última coisa a morrer, como se diz. Vamos continuar aqui a lutar. De resto, não aconteceu nada de especial. O casaco é mesmo apenas por causa do frio. Sim, mas não. Mas também pode ser novo, não é? Pode ser novo, exatamente. Não, é novo. É mesmo antigo. É que nunca vimos vestido com este casaco. É procura, talvez porque ainda não tinha feito esse programa fora de Luanda, só por isso. Tá bem. Não justificava usar este casaco em Luanda, nem no nosso cassino. Boa resposta, Plaza, boa resposta. Não, é que o outro dizia: se temos calças novas, casacos novos, você que tem alinhado nesse paradigma, né? Não é o caso, infelizmente. Bom, Graça, vamos então começar o nosso programa, tal como o alinhamento. O Congresso sobre o Direito Constitucional, realizado pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, continua a ter repercussões, e a última das quais dão conta de que o então diretor dos Serviços de Segurança Externo, André Sango, terá sido afastado das responsabilidades que ocupavam na academia. Acho que na academia, Graça, é a academia de formação, na academia em que estava, em que lecionava,
em que lecionava e foi passado a reforma. Não sei se esta reforma coincide com o Congresso ou já estava previamente estabelecido, porque Graça, de facto, foram quase 40 generais, né? 40 generais passaram a reforma. De todo modo, Graça, pronto. Qual é a impressão que tem com as informações que têm mais, quais são as outras informações adicionais que têm a propósito do assunto? Alô, Graça, consegue ouvir-me? Graça, consegue ouvir? Não, parece que Graça está com problema. Graça Campos. A imagem deve ter colado, inclusive. Sim. Agora sim. Sim, agora sim. Teixeira, portanto, antes de mais, gostaria que ficasse claro que nós temos que ser rigorosos com a língua. Pois. Quando Teixeira diz que o então diretor terá sido, está a colocar isso como hipótese. Exatamente. E o que eu digo no alinhamento, faço de forma afirmativa. Se isso aconteceu, já não é hipótese nenhuma. Aconteceu. O professor Dr. São foi, digamos, amavelmente, entre aspas, convidado a abandonar a coordenação do Departamento de Ciências Jurídicas e Políticas da Faculdade de Direito e foi suspenso da atividade diretiva da Academia de Ciências Sociais e Tecnológicas do Serviço de Inteligência Externa. Isso são factos. E ele não foi, de quanto à reforma militar, foi comunicada muito antes dessa lista de centenas de generais que foi agora publicada pelo Diário da República. Ele recebeu um cabaz completo, né? Convidado, afastado compulsivamente da direção, da coordenação desse departamento da Faculdade de Direito, afastado da atividade acadêmica e reformado das Forças Armadas. Foi um cabaz completo. E não falemos, por favor, não voltemos a falar em hipótese acadêmica, não é hipótese acadêmica. Não, altero, quer dizer, ou seja, eu retifico, na realidade, a linguagem é um facto que ele deixou de lecionar, é um facto que foi a reforma, então eu coloquei mal a questão. Ok. E então, para início de conversa, era isso que gostaria de dizer, esclarecer o facto que isso aconteceu. Depois da ronda inicial, cada um pode aduzir o que entender os precedentes. Temos bastantes sinais de que isso alguma coisa iria acontecer com ele ou com outros, mas estranhamente só aconteceu com ele, porque nós tivemos no Congresso a participação de vários acadêmicos, tivemos a participação inclusivamente da Presidente do Tribunal Constitucional, que fez uma intervenção de abertura, tivemos a presença, na abertura tivemos a presença da Presidente da Assembleia Nacional, tivemos como palestrantes figuras como o Dr. Carlos Feijó, que é considerado como pessoa muito próxima do Presidente da República. É estranho que toda essa gente hoje se cale perante este atentado contra a academia, este atentado contra a ciência, este atentado contra a cidadania. Muito estranho. Mas mais à frente nos pronunciaremos sobre isso. David Boio, era expectável, David Boio, ver algum fundamento para esta decisão, para que ele pudesse ser afastado, um congresso acadêmico, ou pelo menos
cujas abordagens foram eminentemente académicas, e tratando-se de uma revisão ao nosso constitucionalismo angolano, são questões históricas, são questões factuais, quer dizer, mais uma opinião à esquerda, mais uma opinião à direita, mas o Congresso incidiu fundamentalmente sobre a interpretação de cada um daquilo que é o sistema de governo em Angola, ou pelo menos vigente na Constituição de 2010, daquilo que tem sido o constitucionalismo angolano, por exemplo. Lembro-me que uma das frases que eu retive do Dr. André Sango é de que, para se compreender o atual sistema de governo, era importante compreender o percurso histórico da relação entre os órgãos, entre o executivo e outros órgãos. Portanto, isso é um facto. Quer dizer, já estão escritos estes textos, vários académicos fizeram essa abordagem, que sempre que houve revisão constitucional, esta revisão constitucional visou, fundamentalmente no âmbito político, visou acrescentar poderes do Presidente da República. Se olharmos para a Constituição de 91, a Lei Constitucional de 91, a Lei Constitucional de 92, encontraremos grande parte dos poderes que hoje a Constituição de 2010 consagra ao Presidente da República. O que é que há de ofensivo? O que é que pode ter desagradado, por exemplo, às ordens superiores, ou ao autor das ordens superiores? Bem, nós vamos naturalmente, isso é leitura e tem sempre uma dose, sempre um risco de ter uma dose de especulação, se assim podemos dizer, não é? Temos que procurar explicações de coisas que às vezes não sabemos bem, não são coisas públicas e não são coisas públicas, não é? Mas eu penso que a primeira coisa, eventualmente, Cândido e esses colegas concordam, é que não é só uma questão de ser uma iniciativa da Faculdade de Direito, ok? Porque o Dr. Sango não é só um académico, ok? O Dr. Sango foi chefe de serviços de inteligência externa, acho que é esse o nome do órgão que o Dr. Sango dirigiu durante... Sim, exatamente. Portanto, estamos a falar de alguém que dirigiu o serviço de informações externas do país, que inclusive foi muito importante na configuração dessa escola do serviço de informações, em que, como dizia o Graça, acabou por ser também, entre aspas, escorraçado de lá, não é? Então, retira as aspas. Sim. Acabou por ser escorraçado de lá. Então, portanto, penso que não é só a Faculdade de Direito, e não está na mesa apenas um professor ou alguém da faculdade, estamos a falar de alguém que dirigiu o serviço de informações. E num país... Desculpe, estamos a falar também, ele não foi afetado só da Faculdade de Direito, estamos a falar também de coisas, foi afetado também da Academia de Ciências Sociais e Tecnológicas. Chamada Academia da Bófia, não é? Exatamente. Não, na prática, Cândido, estamos a falar de um Bófia, não é? De alta patente, não é? E que foi, obviamente, muito importante nessa estrutura. E como lembrar o livro, o trabalho da Paula Roque, né, sobre a securitização do Estado e etc., nós sabemos o quão é importante no nosso regime político, não é, essa estrutura, não é, esta estrutura de serviço de informações, não é? Nos lembramos o que aconteceu quando o Miala foi preso, ou seja, nós estamos a falar de um setor muito, muito sensível, né, na configuração e na ação do atual regime político em Angola. Agora, que alguém desse nível seja, entre aspas, castigado assim, dessa forma, penso que isso é eventualmente um indicador importante da atuação atual do regime político, não é? Aí podemos dizer, agora aí o desafio de análise é se isso é mais um sinal
de que há uma ausência de coesão interna, não é? Como dizia o Graça, e muito bem, pelo menos no evento tiveram pessoas, o Feijó e outras pessoas, não é? Inclusive elementos do Estado, como a Presidente da Assembleia Nacional, etc, etc, não é? Eu penso que eventualmente isso é um sinal de que o regime naturalmente não esteja com alguns problemas de coesão interna, não é? E se assim for, não é? Estamos a falar a esse nível, como eu disse inicialmente, da estrutura desse serviço. Eu acho que isso, não sei se nós podemos alinhar isso com possível tendências de algum declínio do nosso poder, do poder, chamamos na literatura, de poder autoritário vigente no país, porque não é nestes regimes, não é muito expectável que essas situações sejam tratadas dessa forma. Portanto, eu retiro, não vou muito naquilo que é o espírito da escrita do Graça, não vou muito na questão académica, acho que a questão académica não é relevante para isso, pelo menos acho na minha percepção, não é? A questão do Dr. Sango, a mim é mais importante o fato dele ter sido um elemento importante no serviço de informações, não é? E nesse sentido, politicamente, não é? Releva como é que nesse regime alguém dessa estrutura é sujeito a um tratamento desse tipo. Quanto à pergunta do Cândido, nós discutimos aqui, não é? Ou pelo menos nós vimos que o evento seria naturalmente visto, aliás o Graça chegou a escrever sobre isso, não é? O evento foi associado a qualquer cabala contra o presidente, não é? É assim que parte de elementos do regime político encararam o evento, não é? Como um grupo de pessoas que se reuniu para atacar o presidente da República, e o regime reagiu, não é? Reagiu, e agora vamos ver o que é que vai. Naturalmente, por exemplo, não vai acontecer nada, como é evidente, não é? Mas sim, penso que na minha perspectiva pode ser isso mais um sinal, mais um elemento do eventual declínio do regime político, porque nós sabemos o quão é importante para esse regime uma coesão a nível de uma estrutura como os serviços de informações. Basta, nós sabemos com quem são as pessoas que estão do lado do Sango. Isso naturalmente talvez o Graça saiba, não sei, não faço ideia. Então, tomar-me como um membro. Tem que trazer esta informação. Não, está a tomar como uma pessoa geralmente bem informada. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Evaristo Mulaza, em que medida é que essas consequências que a Sango foi sujeito podem inibir o exercício de liberdade, quer no seio do próprio governo, quer no seio do MPLA, quer eventualmente também no seio da própria sociedade civil, fundamentalmente porque a sociedade civil, temos de convir, tem sempre ou deve ter sempre a participação de pessoas que estejam nas instituições formais, quer deputados, quer membros do governo, quer membros de partidos políticos. Como é que essas consequências sujeitas ao Sango podem inibir o exercício da liberdade de expressão? Bem, Teixeira, em primeiro lugar, eu gostava de sublinhar aqui um aspecto que me parece relevante, porque nós estamos a fazer esta conversa fazendo fé, naturalmente, nesta informação que o Graça traz a público. Salvo erro, esta informação foi trazida em primeira mão pelo Graça Campos e não me lembro tê-la visto em qualquer outro, digamos, de qualquer outra fonte. E o Graça faz questão, dá para perceber, como aliás no início fez questão de corrigir,
faz questão de fazer afirmações muito claras, portanto, não coloca os termos no plano hipotético. E é um aspecto que me faz particularmente, que me parece particularmente importante, é o facto de ter havido aqui, de acordo com a denúncia, se assim podemos considerar que Fábio Graça, ter havido aqui uma intervenção pessoal e direta do Presidente da República. Porque o segundo texto de Graça, o afastamento do Dr. Sandro da Academia, nomeadamente da CIP, foi comunicado pelo diretor do CIE, não é, por decisão do Presidente da República. Bem, a primeira questão que se coloca aqui é como é que se compreende, não é, que os poderes do Presidente da República se estendam ao ponto de dar ordens ao diretor dos serviços de inteligência externa para afastar um professor, um académico de uma instituição académica, independentemente da natureza das instituições. Não é? E se eu penso que essa é a questão-chave. A partir daí, nós podemos descortinar tudo o resto, podemos desfazer esse modelo e compreender o que é que está efetivamente em causa. Não é? É evidente que o Boio dizia um bocado, por exemplo, que não acha a questão académica relevante. Eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que é a questão da liberdade académica também que efetivamente está em causa. E choca-me, de certa maneira, não sei se talvez porque esta informação não seja ainda de amplo consumo público e talvez daí não tenhamos tido reações à medida do que era expectável, mas é de facto chocante que, perante factos como estes, a sociedade, e muito particularmente a sociedade académica, não reaja. Porque, independentemente do percurso profissional do Dr. Sandro, o Dr. Sandro também é académico. O facto de ele ter sido diretor do CIE não deve colocar em causa, digamos, o outro lado da sua vida profissional, no caso da vida académica. Portanto, ele interveio neste congresso, foi o organizador deste congresso na qualidade de académico, não na qualidade de ex-diretor adjunto do CIE, por muita importância que isso tenha. Ele interveio na qualidade académica e foram questões essencialmente académicas que foram discutidas. Por isso é que eu acho que a questão académica que é relevante, porque é a liberdade académica que está a ser posta em causa. Nós já falamos do resto, de vários outros exemplos, quando há quem se ria, quando se diz que efetivamente a liberdade académica em Angola, ou que não existe efetivamente liberdade académica plena como tal, há quem entenda o contrário, mas exemplos como estes sugerem claramente que o que está aqui em causa é também a liberdade académica, independentemente de podermos arrolar aqui outros factos, nomeadamente aquele que o Boio referia. O Dr. Sandro não é simplesmente um académico, é efetivamente uma pessoa com a importância que tem, com o histórico que tem, numa estrutura importante do Estado, e isto pode ter feito, de alguma maneira, alguma diferença no facto de ele estar a ser castigado por estar a ser castigado, porque eventualmente uma outra pessoa sem as suas credenciais, talvez a abordagem tivesse sido diferente. Eu digo talvez, não há certeza em relação a isso. O facto de ele ter tido as responsabilidades que teve talvez tenha servido de um fator agravante, mas o que está aqui em causa efetivamente é a liberdade académica. E isto, se por um lado pode significar aquilo que o Boio estava a dizer, eventuais sinais de aprofundamento das fissuras internas, né, porque o professor Sandro é uma pessoa do regime. Por outro lado, não parece também que não deixa de configurar uma espécie de endurecimento do próprio regime. Portanto, não deixa de ser aqui um sinal de que nós não estamos aqui para tolerar vozes discordantes, particularmente vozes da dimensão de um professor Sandro. Portanto, eu penso que esta questão pode ser lida nestas duas perspectivas. Há aqui sinais muito claros, penso eu, de endurecimento do regime, da mensagem de que não estamos aqui para aturar dissidentes, não é? Especialmente é preciso que se tenha isso em conta,
se nós olharmos para todo o contexto que rodeou a organização deste Congresso. Vou dizer, recordava muito bem, que o Congresso foi atacado desde o início como sendo uma espécie de uma iniciativa de conspiração contra o poder. Não é? E tudo isso deve ser lido também no contexto das especulações que existem na nossa agenda política hoje, de uma suposta ambição do Presidente da República para um terceiro mandato. Eu penso que estas questões todas, de alguma maneira, estão conectadas, porque aquele Congresso discutiu essencialmente o constitucionalismo angolano e a questão do afastamento da hipótese do terceiro mandato não deixou de ser, de alguma maneira, rolada. Não é? Por isso é que o entendimento de que foi uma afronta, uma tentativa, uma conspiração contra o Presidente da República ou contra o poder instalado é uma leitura que ganhou aso e que teve uma certa sustentação, apesar de alguma especulação também externa. Portanto, como primeiras notas, eu diria que, por um lado, temos aqui a questão da liberdade académica posta em causa, e se até hoje a informação, ou até ontem, pelo menos, porque o Graça Campos escreveu esse texto ontem, a informação não era de domínio público, a informação já é de domínio público. Eu não acredito que muitos académicos não tenham tido essa informação com uma certa antecedência, na medida em que o professor Sango acabou por ser afastado das duas instituições a que estava ligado. Portanto, faz-me aqui confusão esta apatia, de facto, da comunidade académica, da comunidade intelectual, quando nós temos uma figura daquela dimensão e que sabe atuar na comunidade académica, a ser defenestrado, usando aqui os termos do Graça, desta maneira e sem qualquer tipo de reflexão. Por outro lado, a questão clara de sinais, como dizia há bocado, aparentes de endurecimento, digamos assim, do Cândido, só dar aqui uma dica, uma questão, uma dúvida, Mulaza. Mulaza, eu penso que a parte académica é eventualmente importante. A minha dúvida, mas isso é dúvida, não é convicção, é que se ela não é instrumental, não é? Ou seja, se o espaço em que isso decorre não é essencialmente um espaço, uma arena instrumental, eventualmente de ambas as partes, não é? Mas, posso te ajudar a debater isso? Por favor. Nós temos, Teixeira, nós já temos em linha também o Rui Verde. Sim, graças a Deus. Se me permitir que o Rui Verde faça a sua primeira intervenção, eu depois ajudaria eu também gostava de fazer um comentário a esta colocação do Rui. Exatamente, ok. Mas vamos então dar prioridade ao Rui Verde. O Rui Verde, exatamente. Rui Verde, bom ano para si, espero que tudo tenha corrido bem. E portanto, hoje, no retorno deste nosso programa, agendamos esta reflexão que tem a ver com as consequências do Congresso sobre Direito Constitucional, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto. Rui, o que é que, na sua opinião, claro, uma interpretação pode ter irritado eventualmente as famosas ordens superiores, porque não sabemos ao certo, não temos nenhuma informação assim oficial de quem tenha sido, de onde terá partido então a tal ordem que resultou no afastamento do ex-diretor do CIE, da academia e mandado à reforma. O que é que pode ter irritado? Qual é o conteúdo exatamente que pode ter irritado? Ora, bom dia e um bom ano para todos e para os ouvintes também. Há um filósofo austríaco que depois esteve em Cambridge, Wittgenstein, que diz que sobre aquilo que não sabemos devemos fazer silêncio. E eu sobre esta história do Dr. Sango sei muito pouco, portanto vou falar pouco. Eu confesso que não conheço bem o senhor, percebi que foi o antigo chefe da CIA angolana, digamos assim, no tempo do José Eduardo dos Santos, e que agora será um académico, mas não sei muito sobre o tema. O que me parece, em primeiro lugar, e primeiro vou falar sobre
o afastamento de algumas funções do Dr. Sangue, e depois vou falar sobre o Congresso a seguir. O Congresso, apesar de tudo, acompanhei um bocadinho melhor, embora não muito. Em relação ao afastamento do Dr. Sangue, parece que estamos numa purga, tipicamente numa purga stalinista. É óbvio, e isso não vale a pena esconder, que neste momento há duas linhas no MPLA, se calhar até há mais, mas há duas linhas óbvias, daquilo que podemos chamar a linha do antigamente e a linha do atual. E essas duas linhas estão em guerra, uma guerra interna, mas estão em guerra. E finalmente, é o que me parece, depois de alguma hesitação, o atual presidente do MPLA está a começar, eu estou de acordo, acho que foi o Evaristo Molaza que disse, num endurecimento interno, e estamos a assistir a uma purga interna. E eu, face à purga, eu tomaria a posição que o Lenin tomava quando estava confrontado com as lutas, o que ele chamava das potências burguesas. Isto é uma luta entre eles, portanto eles que se entendam e não tomam propriamente partido. Houve em Angola, sobretudo nas eleições de 2022, aquela ideia que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso levou o Adalberto da Costa Júnior a fazer uma espécie de uma aliança com a de José dos Santos. Essa aliança foi pública, e depois há quem diga também com a Isabel dos Santos, não se cheguei a perceber se fez ou não fez, mas houve essa espécie de aliança entre a nova UNITA, digamos assim, e o velho MPLA. Pessoalmente, eu não é uma linha de atuação que me agrade muito, tendo a ver isto como uma guerra entre o MPLA e, portanto, é uma purga interna, eles que se entendam, digamos assim. Isto em relação à parte do Dr. Sangue é a minha visão. Não, foi um homem, pelo que eu percebi, que foi um dos elementos essenciais da estrutura do aparelho de poder de José Eduardo dos Santos, pelo menos numa última fase. E portanto é normal que as pessoas que ocupam estes cargos altos nas estruturas de poder depois tenham embates com novas estruturas de poder dentro do mesmo, mas o David Boi, que é da ciência política, deve saber melhor explicar estas coisas do que eu. Portanto eu vejo isto de uma forma leninista, digamos, é uma purga, é uma guerra entre eles, é com eles. Diferente. Visão diferente é em relação ao Congresso. Obviamente o Congresso pareceu-me uma coisa académica. Se eu tenho uma crítica a fazer, e foi, penso que não cheguei a escrever sobre isso, mas pensei, digamos assim, se eu tenho uma crítica é que foi um Congresso demasiado da velha guarda, e é uma crítica académica. Foram buscar os mesmos de sempre do direito constitucional, que fizeram aquela maravilhosa Constituição de 2010 e que atualmente surgem a desdizer o que fizeram em 2010 e portanto, nesse aspecto foi uma espécie de um congresso requentado. Ao contrário, não me parece que daquele congresso tenha sido um congresso de exaltação ou de grande ruptura ou inovação. Apareceram alguns, lembro de um advogado famoso, a vir sugerir que não era constitucional o Presidente da República ser Presidente, ser Comandante-Chefe. Sérgio Raimundo. Ser Comandante-Chefe das Forças Armadas e Presidente do MPLA é uma opinião, mas não passa disso. Em França, o Macron é o líder do partido, agora acho que se chama Renascença, o Macron está sempre a mudar os nomes dos partidos dele, e é também o comandante-chefe. É uma opinião, mas não vejo que tenha assim um impacto por aí além. Lembro que o Dr. Feijó disse umas coisas e terá distribuído uns papelinhos, mas francamente não me ficou na memória o que é que o Dr. Feijó disse nesse congresso. Portanto, o congresso eu vi mais como uma espécie de... Falou fundamentalmente sobre o pluralismo jurídico. João falou. Pronto, é tese de doutoramento dele, também não trouxe nada de novo. Portanto, eu vi mais o Congresso como algo de requentado, a tentarem pôr as velhas ideias com umas alfaces fresquinhas, mas sem grande interesse. Em todo caso, se o senhor foi afastado por ter organizado um Congresso,
nessa parte, obviamente que não está correto. Nos últimos anos tem havido muitos congressos em Angola. Eu próprio organizo um congresso chamado Congresso da Angolanística, que eu faço em Lisboa até o momento, e é que procuro exatamente ser uma zona de pluralismo. Há uns oradores que vêm dizer mal do governo, há outros que dizem bem, e há outros que não dizem bem nem dizem mal. E é assim que devem ser os congressos. Os congressos devem ter, digamos, a 3 linhas, e depois devem produzir alguma ciência, algum paper, que eu julgo que este congresso não produziu nada, mas devem produzir alguma coisa. Nessa medida, se o afastamento é um afastamento exclusivamente por ter organizado o congresso, está errado, e as pessoas que participaram no congresso, nesse aspecto, deviam reagir, fazer um abaixo-assinado, qualquer coisa desse género. Se o afastamento é uma questão mais política, de uma purga interna, que é o que me parece, eu devo dizer que é um assunto entre eles, e aí não me comove, digamos assim. Este será o meu primeiro, porque eu acho que não devemos alinhar nas guerras do MPLA de antigamente, digamos assim. É a minha visão, talvez errada, mas é a minha visão. Para já, esses são os meus comentários iniciais. Um segundo, Graça. Professor Riverde, acho que foi Jonas Savim terá dito, né? Meus irmãos, eu vou morrer. E quando eu morrer, Angola terá paz. Mas não se preocupem, depois eles comerciam uns aos outros. Bom, graças já dou uma opinião. Deixa-me só também consumir 1 minuto e meio. A minha opinião a propósito é que eu primeiro queria saber de facto se o conteúdo produzido neste congresso tem alguma relevância, tem alguma substância, tenha visado alguém em concreto. Tal como disse no início, houve uma revista histórica do constitucionalismo angolano, coisas já escritas por quase todos, críticas já feitas por quase todos, quer sobre o sistema, e aí, por exemplo, o presidente João Lourenço não tem como que se irritar porque não é um legado seu, ou seja, encontrou a Constituição de 2010 com os devidos poderes, e quem tem conforto não ataca o seu conforto, ponto. Quem tem conforto não ataca o seu conforto. Seja ele João Lourenço, seja ele qualquer outra pessoa, ninguém ataca o conforto. Se os poderes lhe servem, ele usa os poderes que lhe servem, ponto. Não acredito que tenha visado assim a alguém em concreto. São críticas que os académicos reiteram sobre os excessivos poderes do presidente, sobre um desequilíbrio entre os órgãos de soberania e, fundamentalmente, sobre uma ausência de uma fiscalização mais efetiva ao executivo. Portanto, da minha parte, é este o conteúdo do Congresso. Se o Congresso, se os efeitos ou a consequência ou o castigo, como terá dito Graça ao André Sango, resulta de ter tido essa iniciativa, a primeira nota é que não acredito que o Sango tivesse realizado este Congresso sem o consentimento, basicamente sem um aviso prévio de quem governa, fundamentalmente na Faculdade de Direito. Se fosse no exterior do país, se tivesse acontecido numa universidade privada, provavelmente sim. Eu tenho a noção de que os serviços de segurança, eventualmente o próprio partido, o MPLA e o próprio governo soubessem a partir deste Congresso. Pronto. Então, a última nota é que, a minha preocupação é que os que estão hoje membros do governo, os que estão hoje no MPLA, deveriam aprender com uma lição muito recente. É que a liberdade de expressão, o fortalecimento das instituições, protegem a todos, Graça. Protegem a todos. Ninguém está a salvo disso. Foi recentemente, vamos dizer recente, digo recente, há menos de 7 ou 8 anos, que qualquer um de nós, que foi sempre emitindo opiniões, alertava para o facto de haver a necessidade de haver uma independência dos órgãos de comunicação social, sob pena destes órgãos um dia poderem virar-se contra quem estava a governar. Dito feito. Em 2017, vimos os órgãos de comunicação social públicos, na realidade, a tomarem um sentido e a criticarem quem, na realidade, durante 20, 30 anos sustentou o atual governo.
Isso pode acontecer com quem está ministro, com quem está líder do MPLA, líder do não sei. Portanto, o fortalecimento das instituições é a maior garantia para qualquer um. Se nós estivermos a dizimar, nós não diria, mas fundamentalmente quem tem os poderes for contra esta necessidade de fortalecimento das instituições, está a cavar a sua própria sepultura, na minha opinião. Graças. Ok, obrigado. Primeiro quero esclarecer aí ao David Boy que não se pode, digamos, é assim que entendi, não se pode subestimar essa perda acadêmica, porque o André Sango, portanto, dirigiu o Serviço de Inteligência Externa durante 12 anos. E em 2018, quando ele foi exonerado pelo presidente, foi-lhe oferecido o cargo de embaixador de Angola no Ruanda. Ele declinou esse convite, decidiu, no momento de que preferia doar-se à academia. Passou a dar aulas em Formosa, fez o seu doutoramento em Portugal, e passou a dar aulas na Faculdade de Direito e fundou a Academia de Ciências Sociais e Tecnológicas do CIE. Portanto, é por isso que eu ressaltei esse lado acadêmico dele. Portanto, não é só um quadro, digamos, do serviço de inteligência que é maltratado. É um quadro acadêmico e o país não pode... Nós, nas nossas condições, não nos podemos permitir esses desvarios. Não podemos perder quadros da valia dele. Por isso é que chamei atenção. Por outro lado, também quero discordar do Rui. O Rui diz que é na cadeia não devemos meter. Provavelmente o Rui diz isso porque não é angolano, né? É angolano como... Mas nós, como angolanos, não podemos ficar indiferentes, porque as marcas internas do MPLA atingem-nos a todos. Quem é o MPLA que governa o país? É o MPLA que está no poder há 50 anos. Todos nós estamos a pagar o preço da má gestão depois feita pelo MPLA. Não podemos ficar indiferentes, Rui. Tenha paciência, nós não podemos ficar indiferentes. Quando o Rui diz que é má cadeia, não sei se está a referir só a este programa, que também não pode ficar indiferente perante um caso dele, ou se está a referir a todos os angolanos. Mas em qualquer dos casos, nem o programa, nem os angolanos podem ficar indiferentes a um assunto dele. Todos sabemos da importância da academia. O Rui é professor, sabe disso, o Bogue é professor, sabe disso. Se o Teixeira Canto acaba de dizer isso. Esse congresso não foi realizado à revelia como das ordens superiores, porque se fosse a revelia das ordens superiores, não teríamos lá a Presidente do Tribunal Constitucional a fazer o discurso de abertura, não teríamos lá a Presidente da Assembleia Nacional na abertura, não teríamos lá aquelas entidades todas. Não, porque... Mas temos que saber, e é melhor refrescarmos a memória, que o Congresso começou a ser atacado logo no primeiro dia. Apareceram escritos nas redes sociais cuja autoria todos nós temos que ser capazes de identificar. Portanto, não são pessoas estranhas ao círculo presidencial. Logo no segundo dia surgiu um escrito a dizer que o Congresso tinha por finalidade pôr em causa o terceiro mandato, não sei quantos. Ora,
Se no dia 16, estamos a falar de um congresso que aconteceu no dia entre 7 e 9 de novembro. Ora, se tivermos um bocadinho de memória, haveremos de nos recordar que na mensagem à nação do dia 16 de outubro, o presidente da República disse que vamos falar, seria escravo do compromisso que tem com os angolanos. Os angolanos lhe deram um mandato. O mandato do presidente, que os angolanos lhe deram em 2020, em 2022, termina em 2026. Então, por que o presidente se incomoda que se discuta a formatura do mandato? Por que o presidente se incomoda? Então, porque, se ele se incomoda, é porque não é pessoa séria. Não é pessoa séria. E mais do que isso, eu tenho pena, mas tenho de revelar isso aqui nesse momento. Toda essa cabala contra o professor Santos foi montada por alguém que esteve lá no Congresso, que participou, falou no Congresso. Portanto, isso não estamos a falar de, como diz o Rui Verde, de duas alas desavindas dentro do partido. Não, estamos a falar de intrigas dentro do próprio círculo presidencial. Porque essa pessoa que participou do Congresso fez uma comunicação, priva como presidente. É sabido que priva como presidente. Portanto, não é, em resumo, não posso concordar com o Rui Verde quando diz que isso é uma marca deles. Não é uma marca deles. É a marca dos angolanos. Todos nós temos que nos envolver, porque é a Faculdade de Direito que vai perder um professor, que não é um professor qualquer, um professor catedrático que não é uma pessoa qualquer, e em Angola não tem professores catedráticos aos pontapés, né? Não é como Portugal, que tem os pontapés. É a própria academia do SIC que perde também um professor catedrático, que também não tem os pontapés. Portanto, é o país que perde. Por isso é que não podemos ficar indiferentes, Rui. Tenha paciência. Graça, David Boio tinha uma nota, ou era o Mulaza que queria aduzir uma nota ao que o Rui Verde, do Rui Verde, mas lhe dou também a oportunidade de poder esclarecer melhor a sua opinião. Antes do Mulaza e do David Boio, lhe dou. Mulaza, o seu microfone está fechado, mas daria a palavra, por favor, ao Rui Verde para poder esclarecer a perspectiva que apresenta, não é? Em relação a essa... A minha perspectiva é simples e respeito, obviamente, e muito o que o Graça diz, mas também já estou habituado a estar aqui neste programa em minoria, portanto já é uma tradição minha. Mas o meu ponto não é que é indiferente. O meu ponto, como eu tentei dizer, é uma perspectiva leninista. Acho que é uma guerra em que as duas partes internas se devem devorar. E as pessoas que têm interesse em mudanças, em reformas no regime, na minha visão, e obviamente a minha visão, porque não sou angolano, que estou de fora, aceito isso como é óbvio, é que devemos deixá-los degladiar-se e não tomar um partido, apoiar um ou outro, como fez, e na minha opinião erradamente, o Adalberto da Costa Júnior em agosto, aliás, à TXE dos Santos. Eu acho que é um erro, e é a minha visão, sublinho, que não se deve cometer. Deixar que o partido, antigo partido único, como o David Boio há pouco citou, o Savimbi, tratem deles. E é essa a minha visão, porque... Eu, como digo, eu não conheço o Dr. Sangue, não sei detalhes, mas, pelos vistos, o Graça aduziu, teve 12 anos à frente da CIA angolana. Eu acho que, essencialmente, é uma questão
que deixar o EPLA resolver entre ele é muito melhor do que estar a tomar partido, quando eu não tenho partido, exceto daquilo que tens à liberdade académica e à necessidade de ele poder organizar os congressos e ter as funções académicas que o seu mérito traga. Isso aí é evidente. A defesa da universidade e da liberdade académica é evidente. No plano político, acho que é melhor que as forças burguesas se dividem entre eles até à sua destruição final. É o meu ponto essencial. Mas o problema é que eu continuo a discordar do Rui. É que nós não somos propriamente assistentes, porque nós somos vítimas e alvos do que o Rui chama de força burguesa, porque a ação deles incide sobre nós. Exatamente. Então temos o direito também de opinar. Nós aqui não vamos decidir nada nesse espaço público, não vamos decidir nada, mas temos o direito de opinar. Isso é o mínimo, né? É o mínimo que ainda nos é permitido, o direito de opinar até um dia. Temos o direito de dizer se isso faz bem ou faz mal ao país. Esse é que estamos a fazer hoje. Não estamos a tomar partido por ninguém, estamos a dizer. Essa decisão, eu pelo menos entendo que essa decisão não foi correta, não foi, é inconsequente, porque perante a presença, perdoe-me com os lapsos de memória, o Rui Verde, a bocado da primeira intervenção, subestimou os resultados do Congresso. Não é verdade que naquele Congresso tenham participado só os autores da Constituição da República de 2010. Não é verdade, até porque estiveram lá em minoria. Que eu me lembro, esteve lá o Carlos Feijó, teve o doutor Antônio Paulo e pouco mais. Todo o resto foi gente nova. E não é verdade que o Congresso não tenha produzido efeito nenhum. Porque logo depois daquele Congresso, realizou-se o Congresso dos Magistrados no AMBO, em que eles tomaram uma posição. Magistrados judiciais. Exatamente. Em que eles tomaram uma posição, exigindo mais liberdade, mais independência. Assunto que foi discutido também nesse Congresso sobre a Constituição. Portanto, eu não posso concordar que o Rui considera aquele Congresso como inócuo. Não sou jurista, sou cidadão que sei ler, não sou muito bem, tenho problema de audição, mas ainda ouvi algumas coisas muito interessantes que foram retomadas pela sociedade. Bom, Evaristo Mulava, qual era a sua nota? Não, eu não sou. Eu por acaso gostava de reforçar aqui. Penso que é importante que fique efetivamente claro, como disse há bocado Graça, Rui Verde não se trata propriamente de tomar partidos. Aliás, para mim, relativamente a essa questão, aquilo que me parece mais grave é, de facto, o tema da liberdade académica. Não é? E o Teixeira, quando me colocou a questão, perguntou sobre as repercussões a inibição que esta medida pode significar do ponto de vista da castração das liberdades. Ora, se nós temos, vamos dizer, a nata intelectual bem para lá, porque aquele Congresso reuniu parte significativa da nata intelectual bem para lá, a discutir questões, independentemente das conclusões, independentemente de se concordar ou de se discordar de uma ou outra opinião. Mas se nós temos uma parte significativa da nata intelectual bem para lá a discutir o constitucionalismo angolano, e muitos dos quais assumirem posições muito críticas em relação a todo esse processo de construção histórica, isso tem importância política e tem simbolismo político. Não é?
E é precisamente por isso que, eventualmente, quem está no poder sentiu suficientemente incomodado. Isto por um lado. Por outro, é evidente que esta mensagem de defenestração do professor Sano também, e eu estou a dizer isso, atenção, porque eu não tive contato com a fonte da informação, que nos traz essa informação em Graça, e eu estou a fazer os comentários fazendo fé nas afirmações claras que o Graça faz. A mensagem também não deixa de ser no sentido de impedir iniciativas paralelas que eventualmente pudessem estar a ser equacionadas. Porque a partir do momento que uma faculdade de Direito organiza um congresso com aquelas características e depois tem esse tipo de consequências, é evidente que provavelmente os demais que estivessem a pensar em fazer coisas eventualmente parecidas, se calhar vão acabar por inibir-se e vão engavetar os congressos nas gavetas. Passa aqui o pleonasmo. Portanto, por isso é que me parece que não se pode efetivamente relativizar aqui a questão académica, porque, aliás, a nata intelectual, parte significativa da nata intelectual do EPLA passou pela governação, obviamente com uns nos serviços de informação, outros da governação, outros na Assembleia Nacional, outros em outras estruturas. Portanto, o caso do professor Sano não será um caso isolado, nós temos muitos professores, muitos académicos do EMPLA que estão na condição do professor Sano, ontem serviram, hoje não servem, hoje estão na academia. Portanto, por isso é que aqui a questão académica parece-me absolutamente importante. Eu não tenho autorização para revelar factos de que tenho conhecimento, o Graça provavelmente teve, mas existem vários outros casos como estes, obviamente em proporções um bocadinho, digamos, com menos dimensão, mas de pessoas que estão também a ser alvo de represálias por terem escrito obras académicas e até com aprovação das respectivas chefias. Portanto, por isso é que me parece que a questão da liberdade académica não pode ser posta em causa. E é efetivamente um momento que a própria nata intelectual do EMPLA discuta as questões fundamentais do país, sobretudo numa perspectiva crítica. Porque o poder não poderia estar interessado nisso, particularmente um poder que tenha um projeto de se perpetuar onde está. Não estará efetivamente interessado nisso. Portanto, esta questão da luta intestina, como está a dizer o Rui, não parece tem a relevância que tem, mas eu acho que essa aqui não é a questão fundamental. A questão fundamental é, de facto, aqui a questão da defesa da liberdade académica, e insisto, como o Graça escreve, quando temos a pessoa do Presidente da República a dar instruções para que um professor seja afastado de uma o que é que isso tem a ver com o facto de ser uma ala antiga lutar com uma ala nova? Não é? O que é que isso tem a ver? Como é que nós podemos colocar, como é que nós podemos... Posso fazer uma pergunta, Meleza? Posso-te fazer uma pergunta, se me permitires? Acho primeiro, só um parênteses. Eu acho que penso que há uma relevância no que, só para aí na questão do professor Rui, o 27 de maio foi uma purga, não é? Foi uma purga interna, não é? Mas não deixou de ter um impacto marcante em toda a história, em toda a trajetória do país, não é? Com certeza. Há uma série de purgas internas no MPLA, não é? Pelo peso que o MPLA significa no país, não é? Acaba por afetar a vida do país e as nossas vidas todas, não é? Até hoje o país político, não é? Padece do que aconteceu há 40 anos, não é? Desse ponto de vista, eu penso que sim, acho que politicamente é importante esses acertos de contas, não para o país. Tirando na parte académica, eu já tenho mais dúvidas, Meleza. Eu só mais facilmente compreendo a questão política, ok? E mais dificilmente encaixo na questão académica. Isto é,
não aconteceu nada de especial, não é? Não parece que tivesse acontecido uma coisa de especial, não é? Que não tem nada na minha interpretação, ok? Foi um professor ser afastado das suas funções nas circunstâncias que são referidas. O grande desafio de analisar o país é um grande desafio, porque é uma coisa às vezes extremamente difícil, não é? Porque nós depois temos que usar certas categorias de análise, não é? Para um objeto que nós consideramos, entre aspas, normal, mas não é normal, né? A gente chama alguém de professor, mas a gente não sabe se é professor, se não é professor, a gente sabe uma coisa da academia, mas também a gente não sabe se é de facto uma academia ou não, a gente sabe uma coisa de escola de direito, a gente não sabe se de facto é uma escola de direito ou não. Portanto, deixa só, calma só aí, Mulaza. Eu não sei se me estou a fazer compreender, não é? Portanto, eu estou a compreender perfeitamente. A nossa realidade política é uma realidade muito complexa. Essas categorias às vezes ficam assim meio estranhas, não é? Meio estranhas exatamente por causa, obviamente para mim, num país normal, ok? Um professor, se for exonerado da forma que foi, seria uma coisa extremamente grave, ok? Mas num país normal, Angola nem é um país normal, em Angola isso é normal, ok? Em Angola é normal que o Presidente da República exonere... E temos que aceitar isso. Mas eu digo aceitar isso. Eu não estou a dizer que é positivo, ok? Nem sequer estou a dizer que temos que aceitar, ok? Só estou a dizer que é normal. É da atuação, talvez, da natureza. Teixeira dando sono. Não, desculpe só, Mulaza, eu não estou a tomar partido de nada, ok? Eu só estou a dizer que no âmbito do nosso quadro político, ok? Isso é perfeitamente normal. Que o presidente... Oi? Não. David Boy, Boy, eu peço desculpas e como disse o Graça, tenha um bocadinho de paciência. É evidente que aquilo que está a dizer, todos nós compreendemos, não é? Tem a ver naturalmente com a natureza do regime que nós temos. Aquilo que o Boy está a dizer, se calhar até é normal que o Presidente da República pessoalmente mande prender um segurança ou um varredor da rua, não é? Pela natureza do regime que nós temos. Agora, o nosso papel aqui, o grande desafio, responde-me só isso, o grande desafio é se o Presidente da República exonerou, se é que exonerou um professor, ou se exonerou um adversário político. A questão é essa. Não, mas eu estou sim. As categorias são distintas, quer dizer, depende. Boy, mas por este caminho que tu levas a discussão, eu diria que no limite do absurdo, quando dizes que temos mesmo faculdade de Direito, então eu também perguntaria se temos mesmo governo, se temos mesmo forças armadas, se temos mesmo polícia, se temos mesmo país. Quer dizer, no limite do absurdo, vamos estudar. Mulaza. Vamos questionar se existe mesmo gente, se existe mesmo população. Ora, eu penso que o nosso papel. Sim, graças a acredita do seu tribunal. Sim. Não, essa é uma questão. Eu acho que o Boio está a ser incoerente. Porque neste programa, ninguém mais do que o Boio tem sido tão crítico ao totalitarismo, ao autoritarismo que nos governa. Então nós estamos a pôr aqui em causa uma decisão autoritária. Estamos a discutir, não estamos a pôr em causa, não temos quem somos nós para... Não podemos reverter a decisão. Estamos a refletir sobre isso. E o Boio quer normalizar uma decisão dessa. Não estou a perceber, Boio. Graça, deixa-me só... Graça, eu não tinha terminado, Teixeira. Mulaza, já vai terminar. O Boio, talvez autorize... A questão do normal não é um juízo... Eu compreendo. Não é um juízo valorativo, não é um juízo de certo ou errado. Deixa-me só tentar ajudar, Boio. Talvez o Boio devesse substituir o normal por corrente.
é uma situação recorrente, não é? Talvez o termo que o Boi quisesse usar fosse é uma situação recorrente e não normal no sentido de ser uma questão. O normal é aceitável. Não, mas nós percebemos, Teixeira, peço desculpas, não é que nós não tenhamos percebido o campo sinonímico em que o Boi colocou a questão. Eu penso que não é isto. Ainda que diga que é normal ser uma questão correta. Eu penso que o nosso papel aqui é precisamente lembrar as pessoas, não é? Que o anormal que foi normalizado deve continuar a ser combatido. Aquilo que nós devemos, penso que é essa a interpretação que eu tenho, é esse o nosso papel aqui, dizer às pessoas que apesar de determinada prática, determinado comportamento ser considerado normal, por ser corrente, não devia ser normal. Ora, quando nós discutimos o regime político que nós temos em Angola, não é? Aí estamos a repisar sempre nisso, eu estou sempre perfeitamente de acordo com o Boi, sobre o regime autocrático. Ora, o regime autocrático também é normal em Angola, mas a discussão pública que nós fazemos é no sentido de que este regime não serve os interesses do país, não serve os propósitos de desenvolvimento, não serve a discussão. Mas vamos lá, nada do que eu disse se deduz que eu entenda que essa decisão do presidente seja uma coisa aceitável, ok? Nada. Mas eu estava. Nada que eu disse se pode deduzir que o regime autoritário devemos aceitá-lo. Nada. Apenas o que eu disse e reafirmo. Para mim, o que é mais importante do ponto de vista da análise são as categorias que nós utilizamos. E para mim, se eu tivesse a convicção, e eu não tenho essa convicção, de que o que está em causa é, de fato, rigorosamente apenas uma questão acadêmica, eu teria uma posição, porque eu sou da academia, eu amo a ciência, eu acho que ela tem que ser protegida, guardada, defendida contra qualquer tipo de sustentáculo autoritário. Isso para mim é claro. Qualquer situação em que uma academia é atacada, ela deve ser defendida, protegida, etc, etc. Só que no caso concreto, não me parece que seja isso que está em causa, então, ou apenas isso que está em causa. Eu percebo. Está em causa é alguém, como disse o Graça, que em 2018 foi exonerado, lhe foi proposto um cargo, não aceitou, e não me parece que ele não aceitou só porque ele quis fazer a academia, ok? Não é uma questão assim romântica. Isso é a tua perspectiva. Estás a dizer, não te parece. Deixa eu só acabar. O que estou a dizer é apenas a minha perspectiva e do juízo que eu faço do nosso regime autoritário. Okay? Não me parece que, assim, romanticamente, alguém que foi presidente da CIA, como dizia o Riverne, não é? Foi exonerado, lhe foi proposto ser embaixador, e depois de 12 anos ao serviço daquela máquina, entendeu? Não, chefe, eu quero ser professor, não quero mais ser isso aqui, vou dar aulas, ok? Sou um acadêmico, de repente, um acadêmico. E na sua atividade acadêmica, meramente acadêmica, não me parece que isso seja assim tão romântico como sequer a gente possa pensar. Não é uma situação. Portanto, para terminar, quando eu digo que isso é normal, não estou a dizer que é aceitável, não estou a dizer que não devemos discutir, não estou a dizer isso. Estou apenas a dizer que é expectável num quadro autoritário que um subordinado seja castigado se entender que foi insubordinado. Isso é isso que estou a dizer. Ok. Posso meter a minha colherada? Sim, Rui, por favor. Bom, eu concordo em boa parte com o que o David Boio está a dizer e hoje fico satisfeito de não estar sozinho. E gostava só de contar uma história que talvez reflita aquilo que eu estou a tentar dizer, se eu tiver um bocadinho de paciência para uma incursão na história do século XX. Eu vou tentar ser muito rápido. Como se sabe, em 1914
a Alemanha declarou guerra à Rússia, a Rússia à Alemanha, a França declarou guerra à Alemanha, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Começaram todos em guerra. E perguntaram ao Lenin, que estava na Suíça, ele como russo não estava do lado da Rússia contra a Alemanha. E Lenin disse, não, isto são guerras entre burgueses, eu não estou do lado nenhum. Eles que se entendam e matem todos uns aos outros. E a guerra lá continuou, tuca-tuca, 1914, 1915, 1917, até que o Lenin conseguiu passar no comboio até à Rússia e aí aproveitou a guerra entre os outros todos e fez a Revolução Russa, derrubou o czar e instaurou o regime do Partido Comunista. Não estou a dizer com isto, é dizer que instaurou um bom regime, de maneira nenhuma. Estou a dizer que não se pôs do lado de ninguém e oportunisticamente foi aproveitando os antigos, o czar a lutar contra o Kaiser e contra o rei, uns contra os outros, e fez a revolução dele. Digamos assim, é este o meu ponto de vista. Eu estou muito de acordo com o Bolho neste aspecto. Nós temos um quadro, um senhor que deve ser uma excelente pessoa, eu nunca ponho isto em causa, que durante 12 anos, pelos vistos, foi o chefe da CIA angolana. E depois transformou-se em académico. O Salazar, em Portugal, também sempre que o ameaçavam de revolução, dizia, façam a revolução que quiserem que eu volto para Coimbra para dar aulas. Para azar dos portugueses, nunca voltou para Coimbra para dar aulas, mas isso é outro problema. Portanto, há aqui, obviamente, nós temos, e estou de acordo, temos que despir as categorias e ver aqui o que é que se trata exatamente neste caso. E a mim parece que é essencialmente uma purga interna. Dito isto, obviamente compete ao reitor da Universidade de Agostinho Neto, a todos nós académicos, defender a liberdade académica, mas nos dois sentidos. A academia não é para reforma de espiões que serviram regimes autoritários, não é também uma proteção, como não seria para a reforma de um ditador português que teria estado lá há 30 ou 40 anos. É esse o ponto de vista que, na minha visão, temos que ter. E a minha visão aqui, eu subscrevo a visão do Lenin, embora em quase mais nada na vida subscreva a visão dele. Mas nesta parte tática eu subscrevo a visão dele, deixar o doutor Sango estar às turras com quem quer que seja que falou no Congresso, não sei se foi o Raul Araújo, o Carlos Feijó, o António Paulo, não faço ideia com quem é que ele teve as turras e de onde é que veio a intriga, mas isso o Graça Campos pode escolher um destes três que eu disse para ver qual foi, e deixá-los estarem contentes uns com os outros. É a minha visão, é a minha opinião. Acho que é mais útil para uma causa que podemos chamar reformista e modernizadora de Angola isso, do que estar nessa posição. Mas é uma posição pessoal, evidente, e estrangeira. Teixeira, se me permites, Deixa só também. Deixa-me só tentar. Só um segundo, Mulaza, só uns segundos. É que a minha opinião, eu não discordo do Rui Verde, tampouco do David Boio, entendo que eles estão a trazer uma perspectiva completamente diferente. E a nossa preocupação, digo nossa, porque o Graça e o Mulaza, assim como eu, estamos a partilhar esta mesma reflexão, a nossa preocupação é com a suscetibilidade deste exercício de afastamento do Sango, se tratar de um efetivo ataque à liberdade de expressão. Deixa-me dar nota de que a nossa academia, a democracia da nossa academia, regrediu quando um dia um ministro decidiu-se ou sentiu-se autorizado para exonerar uma reitora eleita. Tivemos um único exercício depois. Depois disso, os reitores da Universidade de Agostinho Neto, que já eram eleitos, passam a ser nomeados pelo presidente. Portanto, tivemos um retrocesso. Com um único exercício de ataque à liberdade, à democracia da academia, tivemos um retrocesso. A segunda nota é que todos nós, rigorosamente todos nós,
os membros do governo, os membros do partido, o MPLA e tudo o resto, toda a gente tem estado a elogiar congressos e reflexões que têm estado a acontecer um pouco por todo, quer dizer, fora do país. Inclusive há pessoas que saem do governo para ir assistir conferências no exterior do país, conferências essas que nós poderíamos realizar. Terceira nota. Quem mais escreveu sobre o nosso sistema, sobre o nosso constitucionalismo, foram estrangeiros. O Rui saberá. Escreveu Jorge Miranda, escreveu Alexandrino de Melo, escreveu o Bacelar Gouveia, escreveu... Quer dizer, são estes que mais escrevem. Então, quando há um exercício para nos assumirmos como académicos, para dizer que, em primeira instância, a preocupação sobre os nossos problemas deve incidir sobre nós, e nós é que temos que refletir em primeiro lugar, temos este exercício de inibição de liberdade de expressão. É um retrocesso, meus senhores. O que nós estamos aqui a tentar levar, a perspectiva do Graça, do Mulaza e a minha, é de que não é um mero exercício, quer dizer, se for de facto a questão académica, é grave, porque estamos a regredir. É essa a nossa preocupação. Por isso é que não se trata, mesmo que seja apenas, ou mesmo que seja também uma luta interna, o que nós estamos a dizer é que os efeitos dessa luta interna têm repercussões para a sociedade, para a democracia, para a nossa liberdade de expressão. E, em última instância, é um retrocesso. É só isso. Teixeira, a partir da onde, Cândido? O retrocesso de quê? Não tem nenhum retrocesso. Isso é o normal corrente do sistema. Não regrediu nada. Regrediu de quê, Cândido? David Boio, compreende? A questão é essa, Cândido. David Boio, compreende? Atualmente, aí estão acumulados. Pode estar a aprofundar, pode estar a endurecer mais, o regime pode estar a endurecer, não está a retroceder. Mas endurecer... Desculpa lá, o endurecimento é uma forma de retrocesso. É um estágio mais avançado. O retrocesso significa que é um passado ilídico, melhor e não sei o quê. Mas se tu tens um regime mais endurecido, é porque tens um regime pior. Desculpa lá, Boi, isto aqui já estamos no plano da língua portuguesa, mas deixa-me só terminar, porque infelizmente eu fiquei desconectado durante... Eu, ao contrário do que diz o Boi e o River, eu penso que mesmo, ainda que se faça esta segmentação das categorias, mesmo a questão política não deixa de ser importante. A questão não é só académica, mesmo a questão política. Quer dizer, nós não podemos pensar que, porque as purgas internas no MPLA, como disse há bocado o Teixeira, têm consequências efetivas na sociedade. Nós temos que nos questionar se estas purgas também são aceitáveis. As purgas são aceitáveis? Quais são as consequências destas purgas na sociedade? Então, quer dizer, dizer que, bem, se for uma questão... O Rui Verde... O Rui Verde... Desculpe só. Graça, devias só deixar-me terminar isso. Não, estás a falar de purgas internas. O 27 de maio foi uma purga interna. Foi uma purga, quer dizer, como as purgas são aceitáveis? Vê as consequências que teve no país, né? Foi uma purga. Então as purgas, e quando se colocava a questão, o Boio perguntava se é mesmo um professor, se não é professor. Bem, eu repito, se nós colocarmos a questão nesses termos, nós temos de questionar quase toda a elite intelectual do MPLA. O River diz, um bófia grande que depois a academia não é um espaço para esconder pessoas que serviram o regime. Ora, mas a nata intelectual do MPLA, como eu dizia aqui há um bocado, toda ela serve o regime. E nós temos muitos professores, entre catedráticos e mestres e licenciados, etc. Esta nata intelectual do MPLA que serve o regime. Se isto é válido para o professor Sandro, então é válido para toda a gente, porque toda a gente serve o regime. Então, por que é só aplicável? A academia não serve para proteger quem esteve no CIA. Então serve para proteger quem esteve no governo? Quem foi ministro de Estado da Casa Civil ou ministro de Estado de qualquer coisa que seja, não serviu o regime, pode ser protegido na academia. Eu acho que esta não é a questão fundamental. E mesmo que nós desfizermos estas categorias, a questão política, isso faz-me lembrar, quando os processos contra Isabel dos Santos começaram a ser falados em Angola, havia uma certa, eu ouvia de muitos comentadores, analistas, como
como se queira, de que não é, deixem que aconteça porque no tempo do pai dela também era assim. Ora, mas se nós estamos aqui, porque se este exercício que nós fazemos aqui é um exercício no sentido de dizer, nós temos uma Constituição que diz que Angola é um Estado democrático de direito. E o caminho que nós temos de fazer é nesse sentido. Então nós não podemos aceitar que se ontem se cometeram erros, que os erros de ontem legitimam os erros de hoje. Ora, como o pai dela cometeu erros, então vamos colocá-la numa frigideira porque o pai cometeu então o mesmo erro. Olha, isto no fundo é a consagração do reino animalesco. Então não vale a pena andarmos aqui a dizer que sim, que temos que construir um Estado democrático de direito, que as leis têm que ser aplicadas de forma justa, independentemente das circunstâncias. Molaza, por isso é que eu, só para terminar, se as purgas, aquilo a que se estão a chamar purgas, também não são feitas com base no respeito à legalidade, então essas purgas também não podem ser aceitas. E essas purgas também são nocivas para os interesses do país. Essa que é a questão. Portanto, mesmo fazendo esta categorização do político e do académico, eu continuo a achar que as duas questões são importantes. Porque as purgas políticas têm consequências nefastas também. Termino por aqui para já. A última nota era de que o André Sango já andou na academia quando foi. Exatamente, é preciso dizer que não é um académico, não caiu. Quando foi convidado para ser. Exatamente, é importante dizer isso. É importante dizer isso. David Boy, ria-se então, vai lá, quais são os argumentos? Não, o problema é que o David Boy e o Rui Verde são acadêmicos. E como sabemos, entre os acadêmicos há sempre alguma disputa, alguns ciúmes. Mas o que eu quero dizer aqui, Teixeira, com a sua permissão, por favor, eu quero dar nota de uma nota enviada por uma nossa ouvinte assídua, né? Uma cidadã muito atenta aos problemas do país. Ela diz que não concorda nem comigo, nem com Molaza, porque o Sango é militante do MPLA. Mas já, vamos lá ver, ser militante de um partido é algum crime? Não me parece que ser militante de um partido deva inibir alguém de ser professor, de ser não sei quanto. É uma opção política. Nós em Angola, muitos de nós, vocês aqui são todos miúdos. Vocês aqui são todos miúdos. Menos o Rui Verde. Mas o Rui Verde não nasceu em Angola, não estava lá. Portanto, nós que nascemos antes de 75, não tivemos possibilidade de escolher a opção política. A nossa opção política foi imposta pelas forças políticas que ocupavam os sítios onde nós estamos, onde vivíamos. Né? É assim que muitos de nós se tornaram militantes do MPLA, e outros militantes da UNITA e outros militantes da CONELATA. E não podemos ser condenados por isso. Não escolhemos. Isso não pode ser crime. Se o André Sango foi e ter sido diretor do Serviço de Inteligência, não é crime nenhum. É um serviço prestado ao Estado angolano. Todos os países têm isso. O Rui Verde não vai dizer que Portugal não tem serviço de inteligência externo. O Boio não vai dizer que o André Sango se refugiou na academia porque foi expurgado. Não, isso ele já andava lá. Sério. Ele já andava lá. Nem sequer é sério. Não podemos bastar a reflexão. Assim. Não, penso que não. Sim. Temos que levar a reflexão. Graça, para mim, eu subscrevo, reitero a tua posição, assim como a do Molaza, é que nós estamos a refletir no sentido de que
a consequência resulta de um exercício acadêmico. Exatamente. Nos outros países, David Boy saberá, Rui Verde saberão, pessoas que estiveram ministros, estiveram diretores disso e daquilo, depois vão para a academia ou escrevem livros para poder transmitir conhecimentos e eventualmente também ajudar a sociedade a corrigir esta ou aquela perspectiva. O Stiglitz e outros assessores de Bill Clinton e outros escreveram livros sobre a economia, inclusive a criticar instituições de Bretton Woods, por exemplo. Uma das maiores críticas das instituições, da atuação das instituições de Bretton Woods é de Stiglitz, que foi assessor de Bill Clinton, assessor econômico de Bill Clinton. Ele diz que esse senhor que morreu há pouco tempo, o Kissinger. O Kissinger, é verdade. Exatamente. Alguém duvida do papel que ele teve na inteligência não, eu penso que estamos a misturar muitas coisas. Estamos a misturar. Deixa-me só. Não são académicos. O que seja não foi académico. Não foi da Operação Condor. Não é académico. Não foi académico. Não foi indivíduo que esteve por trás da Operação Condor. Deixa-me só terminar. A ideia de que quem esteve um dia ministro, assessor ou outro deveria se reservar a expressar a sua opinião, isto empobrece a sociedade, porque é exatamente da experiência de governação, de participar na máquina administrativa, que pode nascer o enriquecimento das ideias, das reflexões, e devia-se incentivar o Sango e outros, porque, como sabem, aqui em Angola, valoriza-se muito o facto de as pessoas estarem permanentemente no poder ou estarem no exercício de cargos públicos e governamentais. Se alguém não está e se refugia na academia, no caso do Sango até nem se refugiou porque já lá andava, a fazer essas reflexões de incentivar. É isso que nós estamos a tentar dizer, Boy. Mas diga lá, Boy, iria contrariar. Eu não discordo disso, cara. Obviamente, as pessoas devem fazer o que quiserem fazer com as suas vidas, não é? E com as suas carreiras. Essas coisas todas, no exercício da liberdade que têm, não é? Eu penso que, aliás, eu sou das pessoas que, pelo menos, tenho estado a estudar por causa da escrita do meu doutoramento. Eu próprio fico muito triste comigo próprio, porque conheço muito pouco da história de Angola, não é? Eu conheço muito pouco da história de Angola porque os atores da história também não escrevem, de certa forma, e etc, etc. Portanto, é importante para o país que as pessoas que dominam os dossiês, que as pessoas que estão nessas coisas escrevam e que digam e que participem. Aliás, deviam participar mais, deviam falar mais, etc, etc. Eu acho que isso nunca estaria contra isso. Não é importante que o Feijó, que essa malta toda vá à universidade, que fale, e que dê conferências, e que isso é importante no meu entender. Isso é uma coisa, e eu não discuto, naturalmente não discuto isso. O meu ponto é o enquadramento que se faz, é só isso, né, que é diferente na minha perspectiva. Não é? Quer dizer, não é, o meu ponto apenas é que quer dizer, não encarar a faculdade de Direito e encarar essas coisas tudo assim romanticamente como uma atividade mero exercício acadêmico, acho que não posso estar enganado e absolutamente equivocado e completamente errado, não é? Mas até agora, até onde a minha capacidade de pensar me permite, não é? Não parece que seja o caso, e não parece que seja o mais, nessa altura, não parece que seja o mais importante. Ponto. 2. Quanto àquilo que é nossa, de certa forma, preocupação sobre o país, não é? Sobre Angola, aquilo que eu deduzo do que o professor Rui diria é que seria uma coisa benéfica para o país, para a situação política do país. Não é? No sentido que seria, em princípio, é mais negativo para a manutenção do sistema autoritário que haja essas fissuras internas, ok? É mais positivo para quem quer democracia, ok? Apreciar e, inclusive, torcer que não se entendam. Porque a manutenção do regime decorre muito da capacidade de coesão do regime.
ok? Portanto, o regime, qualquer regime autoritário, se mantém melhor quando consegue fazer uma coligação forte, chamada coligação autoritária, ok? E isso é que sustentou, de certa forma, do Eduardo dos Santos. Havia, de facto, a ideia, apesar de tudo, que era uma coisa única, que as pessoas estavam juntas, um por um, não sei o que, por todos. Não é? Isso beneficia um regime autoritário, a ideia de que nós estamos juntos nisso. Okay? Se um perde, todo mundo perde. Agora, a partir do momento que eu acho que isso aqui é diferente que está a acontecer, e oxalá que esteja a acontecer de facto, eu desejo que esteja a acontecer, que o regime não esteja unido, que o regime finalmente não esteja coeso. E não estar coeso a nível da estrutura do serviço de informações é altamente positivo para a democracia do país. O meu ponto é esse, Cândido. Não é se eles podem ou não devem falar. Eu assisti todo o congresso, está aqui o Graça que não me deixa mentir. Fiquei horas e horas a produzir vídeos e a divulgar vídeos. Tudo isso, eu fiz isso. Mas eu fiz isso nem porque eu acho que aquilo é um bom exercício acadêmico. Não. Eu fiz isso porque eu acho que isso é bom para a democracia. Okay? É bom para quem quer democracia que as divergências, as fissuras internas se tornem públicas. Não é? O meu ponto é isso, Cândido Teixeira. O meu ponto não é se o professor Sango... Não, ele que fale mais. Okay? Para mim é positivo, como o presidente João Lourenço, quando o MPLA generou Boa Vida Neto. Para mim é positivo que Boa Vida Neto expresse que está contra as posições do seu chefe. É muito positivo para mim, para o país, pelo menos, para quem quer democracia. Isso é muito positivo. Para mim é positivo que Bonito tinha feito uma conferência em que atacou ou discordou claramente contra o presidente João Lourenço. É positivo que, apesar das suas incoerências, que o Feijó tenha feito uma conferência que também se posicionasse contra o presidente João Lourenço. Para mim, tudo isso é muito positivo. Okay? E é positivo que a Escola de Direito, a Faculdade de Direito, que sempre foi e é um jardim do regime autoritário, também lá aconteçam umas coisas que supostamente estão contra quem está a governar. Isso, para mim, é extremamente positivo, está a ver, Cândido? A minha perspectiva é essa, mas não é porque lá há uns tipos bons e há uns tipos maus. Não, são todos, ok? Eu não faço nenhuma distinção valorativa de juízo moral, que agora há uma ala mais boas e que defende a academia e que não, isso não chego até aí, ok? Não tenho informações que me permitem chegar até aí. O regime é o mesmo. Quando a academia, se o Sango continuasse a ser presidente do CIE e houvesse uma academia para atacar, ele faria, porque faz parte da natureza daquela estrutura, daquele funcionamento, e de certeza há pessoas que foram perseguidos, etc., no seu comando, ok? Isso para mim é evidente. Portanto, deixa-me fazer uma pergunta. Permite-me só fazer uma observação. Não, vou fazer uma pergunta. É muito rápido, por favor. se me permite. Boi, nós estamos relativamente a esta leitura, penso que não há dúvidas. Eu penso que nós andamos todos de acordo em relação a isso, até porque o tal esforço de desgaste do regime autocrático passa precisamente por aí, pelo desmantelamento da própria estrutura. Só que o Boi há um bocado admitiu que estes sinais também podem significar o endurecimento do regime. Ou seja, aqui estamos no fundo de uma espécie de uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que podem significar aquilo que o Boi está a dizer, podem também ser sinais preocupantes no sentido do endurecimento do regime. Ora, e o endurecimento do regime não tem nada de bom para quem ama a democracia, para quem quer um país progressista, não é? No sentido do seu processo democrático. Portanto, se admitirmos que esta outra leitura também é válida, como até há bocado o Boi não ignorou, então temos de concluir que este é um problema, sim, que independentemente da categoria em que ele seja colocado, quer seja no plano académico, quer seja no plano político, é um problema. É um problema, porque se nós colocarmos a questão no plano político
com o significado de que estamos em presença do endurecimento do regime, isso não é nada de bom para a democracia. Se nós colocarmos no plano académico com a interpretação de que se está a pôr em causa a liberdade académica, também não é bom para a democracia. A menos que o Boio tenha razão, e vamos esperar que os fatos no futuro não o digam, a menos que a outra leitura que o Boio faz, desse desmantelamento interno que possa levar a uma implosão, seja efetivamente aquilo que está a acontecer. Só que não parece que seja o caso. Não parece que seja o caso. Mas então o sangue foi tratado como foi tratado, isso parece o quê, Mulaza? Não, parece endurecimento. Eu estou a dizer, a minha leitura é que isto vai mais para um endurecimento do regime do que propriamente para uma erosão do regime. Estes sinais específicos, para mim, vão mais no sentido do endurecimento. É o que eu estou a dizer. Portanto, as duas leituras aqui são possíveis. Eu espero que tu tenhas razão. Eu espero que a outra leitura seja aquela que efetivamente eventualmente estará em curso. Mas nós não podemos ignorar que estes sinais também podem traduzir, não é? E como o Rui Verde também o admitiu, que podem traduzir o endurecimento do regime. E nesse sentido não é positivo para o país. Bom, a minha questão... Eu iria colocar... Como o endurecimento é feito, né? Eu penso que um endurecimento do regime que se faz sobretudo internamente, eu acho que é extremamente positivo, Mulaza. Não, bom, deixa-me dar... Eu cito... Mas isso tem consequências externas, Boi. Deixa-me só... Evaristo Mulaza. Isso tem sempre consequências externas. Evaristo Mulaza, há uma frase que é atribuída a uns... O Folha de São Paulo atribui esta frase a Hugo Chávez, mas há outras fontes que atribuem ao Kennedy. Eu não sei a quem pertence originariamente a frase de que quem fecha as portas a uma revolução pacífica abre ao mesmo tempo as portas de uma revolução violenta. E o que nós estamos aqui a tentar dizer é que qualquer que seja a perspectiva de revolução, de implosão no MPLA, esta perspectiva deveria ser encomendável e desejável que seja de forma pacífica. Ok? Boio. É de forma pacífica, porque a implosão do MPLA com violência ou com quer que seja afeta a todos nós e ninguém fica salvo disso. Ninguém fica salvo disso, meus senhores. Portanto, o que nós estamos a dizer é qualquer sistema tem tendência de ruir, qualquer regime tem tendência de ruir. O recomendável, o desejável é que aconteça o que aconteceu em Portugal com 25 de Abril. Por exemplo. Vocês estão muito simpáticos com o regime. Estão muito simpáticos com o regime. Não é uma questão, não é uma questão de simpatia. Não é uma questão de simpatia. O Rui Verde, o regime em Portugal ruiu, mas ruiu, vamos lá dizer, não sei se há um ruir melhor ou não, mas ruiu de forma mais desejável possível. Sem sangue, sem ruptura da estrutura, e foi possível, não é? Foi possível construir-se a partir de 74 uma democracia que hoje, modesta à parte, uma das melhores, né, das bem mais vistas na Europa. Portanto, o que nós estamos aqui a tentar dizer é que qualquer que seja a perspectiva da implosão no MPLA, que seja de forma recomendável. E se esta implosão inicia com exercícios como este, como muita gente entende que aquele não foi um exercício académico, mas um exercício político, seja qual for, o que nós estamos a tentar é que os efeitos desta implosão que sejam pacíficos, que sejam, na verdade, inclusivos, como foi este congresso, inclusive porque houve gente da sociedade civil e de outros partidos que nele participaram, que seja assim. Está a perceber? Bom, essa é a outra perspectiva. A outra perspectiva é que o pouco que se conquistou de liberdade e o pouco que se vai conquistando de liberdade que não se assista um retrocesso. Bom, porque estamos atrasados. Tu dizes, não, mas não há nenhum avanço, não há nenhum retrocesso. Boio. Quando um exercício deste, que foi livre, e que todos nós aplaudimos, você aplaudiu, eu aplaudi, o Graça e todos nós que andamos a fazer esse programa, aplaudimos este exercício. Quando se matam essas iniciativas, quem é o académico do MPLA que amanhã vai aceder a um convite nosso, por exemplo, nós que somos membros da sociedade civil, para falar? Quem? Estás a ver, Boi?
Estamos a colocar colocar uma tampa, não é, na disponibilidade desses académicos do MPLA, e que é desejável que eles venham falar à sociedade civil. Académico do MPLA é quase uma contradição de termos, mas enfim. Não, académicos que sejam membros. Não existe académico, quer dizer, do MPLA isso é uma contradição de termos, não é? Não, David Boy. O que eu quero dizer é: temos académicos que simultaneamente têm uma filiação no partido que governa o país, certo? Ponto. É isso que eu quero dizer. Eu digo que é bom que estes académicos, não é, possam vir trazer reflexões, às vezes, que resultam da sua experiência, para elucidar, para orientar a sociedade. E mais difícil. Sabe qual é a maior desgraça do nosso país, David Boy? Sabe qual foi a maior desgraça do nosso país? Foi não termos podido ter, na administração colonial, pessoas que tivessem experiência e que depois nos pudessem dizer que as opções que nós fomos fazendo eram erradas, quer no âmbito educacional, quer no âmbito econômico, quer no âmbito disso. Se hoje temos pessoas que sejam, ou que tenham estado no executivo, que estejam na máquina partidária e estejam a fazer reflexões que possam, inclusive, ajudar a orientar a um futuro governo que não seja do MPLA, temos de aplaudir isso, meus senhores. Não, porque de outra forma deixara o Bonito de Soros, o Carlos Feijó, o António Paulo e todos os outros nomes que eu possa citar tinham de estar necessariamente proibidos de pôr os pés na academia, não é? Já que serviram ao regime autoritário. Que seria um prejuízo para o próprio país. De outra forma, toda esta malta tinha de estar proibida, nem deviam ser considerados professores, não é? Porque, que seria todo um prejuízo para o próprio país. Mas vamos, Graça iria dizer alguma coisa. A academia devia ser uma coisa, devia ser uma coisa muito séria, ok? Eu concordo contigo. A academia devia ter regras, não é? Se eu ando 20 anos ou 30 anos com umas patentes de acadêmico em que eu instrumentalizo, ok, a tal atividade acadêmica para a manutenção do poder, isso não é academia nenhuma, Mulazo. Nós andamos a confundir as coisas, não é? Dar aulas não faz alguém acadêmico. Se não existir um comprometimento intrínseco com a própria atividade acadêmica. Quando é mera instrumentalização, não é academia. Eu no limite do raciocínio não discuti, mas eu quero ouvir-te então afirmar, neste caso, eu quero ouvir-te afirmar que nós não temos academia nenhuma em Angola. É bom que me digas isso. É bom que me digas que não há academia na Faculdade de Direito, não há economia na Faculdade de Economia, até porque são estas as faculdades que produzem as principais elites do MPLA. Eu gostava de te ouvir afirmar isso. Eu nem sequer discordo em absoluto, mas gostava de te ouvir afirmar isso. Que neste caso, então não temos academia em Angola. Ou pelo menos não temos academia nessas instituições específicas a que eu me referi. Eu gostava de te ouvir a dizer isso. Mas isso porque não percebe. Isso é evidente. Está bem, pronto. Ok, está bem, pronto. Eu gostava de te ouvir afirmar isso. Está bem? Se tu afirmas que não existe academia na Faculdade de Direito, e não existem estas faculdades todas que produzem a nata intelectual, a elite intelectual da MPLA, se tu afirmas isso, que não há academia, então pronto, estamos conversados. Só uma coisa, quer dizer, alguém que sai, não é? Alguém que está no exercício, parece assim uma coisa, não vou qualificar, não é? Quer dizer, vai para aí, diz que não, eu sou acadêmico, não sou político, depois eu sou político, não sou acadêmico. Mas quase todos eles têm o mesmo percurso. Isso tem a ver também com a história do próprio país, não é? A forma como estas pessoas transitaram da academia foram sendo pescadas das universidades para alimentar as estruturas do Estado. Portanto, isso também tem a ver um bocadinho com o processo histórico da construção do país. Agora, aquilo que eu estou a dizer, se coloca-se, eu concordo contigo que a academia deve ser uma coisa séria, não é? Ponto final. Isso não é discutível. Agora, o lado das coisas nesses termos, e já o afirmaste, não peço que repitas mais, que não temos academia em lado nenhum, pronto. Teixeira, permita-me só... que depois tenhas aí respostas dos académicos dessas instituições. Vamos ouvir o que é que os juristas da Faculdade de Direito, qual é a resposta que te vão dar
ao fazeres a afirmação de que não existe academia na faculdade de Direito. Os juristas, alguns estiveram nesse congresso, eles formalizaram o regime autoritário, Mulaza, ok? Eu percebo. Em 2010, estas pessoas que vocês estão a chamar de académicos formalizaram um regime autoritário por via de uma constituição autoritária. Agora, você acha que isso é académico? Boi, permite-me fazer-te uma pergunta. O Kissinger não era académico? Boi? Esse era antissistema. O Marcelo Rebelo de Sousa não era académico? Não, é só o Kissinger não era académico. Não, em Portugal, o Cavaco Silva foi primeiro-ministro, foi presidente. Foi presidente do PSD. A resposta e até hoje é como professor. Não, mas Graça, desculpas, eu falo do Kissinger. Qualquer erro, qualquer coisa errada, do ponto de vista ético ou que for, feito por americanos, chineses, portugueses e japoneses, não torna o nosso erro uma coisa correta. Não é isso. Não é isso que eu estou a tentar dizer. O problema é que as pessoas têm um percurso na vida, né? Tem um percurso na vida. Tá bem, eu acho que convém ultrapassarmos, não sei se tem, mas eu estava a citar o Kissinger por uma razão específica, não é? Porque ele foi um dos principais mentores dos regimes de extrema-direita, não é? Das ditaduras na América do Sul. Foi ele que esteve por trás da Operação Condor. Por isso é que eu estou a perguntar se o Kissinger não era académico. Eu não citei o Cavaco Silva de propósito, como exemplificava aqui o Graça. Eu estou a citar um indivíduo reconhecido mundialmente como um grande académico, mas que esteve por trás da criação de regimes autoritários. Por isso é que eu estou a perguntar se não era académico, na tua opinião. Não, o problema é que... Eu não sei, o que eu estou a dizer que se o Kissinger instrumentalizou a ciência para instituir regimes autoritários, não tem dignidade académica, Mulaza. A questão é essa. Não interessa que escreva livro ou publique livros, não interessa. Para a academia não interessa, Mulaza. Mas então, como é que tu defines um académico? O que é um académico para ti? É alguém sem passado, sem filiação partidária, se calhar até sem pai nem mãe, né? Alguém que cai do céu. É assim? Tu defines um académico? Quero ouvir-te. Não, Graça, o que eu estou a dizer é o seguinte, vamos lá ver, estou a ficar um bocadinho cansado. Naturalmente que as pessoas têm percursos, não é? Têm atividades, têm toda a sua vida. Às vezes vão para a academia, a Condoleezza Rice, não é? Que é académica, teve em Georgetown, acho eu, ou em Harvard, depois foi exercer um cargo político, não é? Foi secretário de Estado, acho eu, não é? Depois voltou para a academia. Aliás, bombardeou mais cidades. Ok, sim. Agora, a questão é que quando e esse é um risco, isso agora estamos aqui noutro caminho, noutra vertente, não é? Que é a questão de como se encara o exercício da profissão da academia. Qualquer pessoa que se queira dedicar à academia sabe, está consciente do risco que corre quando essa pessoa vai para o exercício da política, ok? Sabe destes riscos. Okay? Sabe do risco quando essa pessoa vai exercer um cargo político, porque sabe o que é que implica o exercício da política em Angola, em Portugal, na China ou no Japão. Por isso é que as pessoas que entendem que as suas vidas têm um compromisso muito forte com a academia, por exemplo, não aceitam cargos políticos, não vão. Preferem ficar lá na universidade. Há pessoas muito excelentíssimos acadêmicos nessas escolas, em Cambridge, não são, nunca os vimos na televisão, não vão, não aceitam, porque sabem. Que Angola tem essa disponibilidade toda que se pode permitir.